seu culto. Obrigado a você que também nos abençoou e abençoa a igreja. E com certeza vai abençoar a muitos através dos alimentos, dos mantimentos que foram entregues nesta manhã, nesse culto de ceia. O IBAC agradece muito, toda a igreja agradece muito. A você que nos assiste, que não pôde trazer aqui, você tem a oportunidade de estar trazendo seus alimentos durante os nossos os dias, ou até mesmo nas células. Nós temos N formas de continuarmos sendo fiéis ao Senhor. Amém? Que bênção, amados? Podemos louvar o Senhor. É motivo de muita alegria nós estarmos na casa do Senhor nessa manhã. Mas também, amados, vemos o nosso irmão Rildo aqui. Aleluia, Mais um que venceu o Covid, glória a Deus. Teve uns dias lá na UPA, internado, mas está aqui para honra e glória do Senhor. Saiu na semana, domingo passado, né, mano? Mesmo a Deus por essa igreja. A oração pode tudo mesmo. E a vontade do nosso Deus, né? Que é a mais importante, que está em primeiro lugar. Louvo a Deus pela vida de cada um que levantou a oração, clamor pela minha vida. Muito obrigado a todo mundo, beleza? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigada, mano. Temos vários irmãos aqui, que venceram o Covid. Também aqui, glória a Deus pela vida da Maria, do Rildo, do outro Rildo, da nossa irmã Maria. Que alegria poder vê-la. Nós estivemos muito em oração pela sua vida, Você sabe disso, como amamos, assim como amamos a cada um aqui, o Rodrigo e tantos outros. Se eu for falar cada um que pegou Covid, amados, a gente diz assim, quem não pegou Covid na igreja? Mas estamos falando assim. Mas glória a Deus, que estamos aqui continuando em oração. E eu quero ainda continuar, amados, a levantar um clamor, porque nós temos uma irmãzinha que ainda continua internada. Nós vamos levantar um clamor. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Porque faz falta, Dói no nosso coração saber que ela está lá. Mas o Senhor tem cuidado dela. O Senhor tem sido com ela, amém? Com a sua família, com a sua casa. O Senhor tem sustentado. Aquilo como o pastor Luiz começou a dizer, sobre Abacuque. Mas nós temos certeza que o Senhor está entrando com a sua provisão, já entrou com a sua provisão sobre a vida da nossa irmã Jussara. Pai, muito obrigada, Pai, por esta manhã estarmos aqui, Pai, por podermos louvar o Teu nome, nessa atmosfera de adoração, nessa atmosfera perfeita, Pai, nessa atmosfera, Senhor, onde nós podemos clamar a Ti, podemos invocar o Teu nome, crer nos milagres do Senhor. Meu Deus, nós queremos colocar na Tua presença e como estamos continuamente colocando a vida da nossa irmã Jussara. Meu Deus, em nome de Jesus, vai lá nessa UTI agora, Senhor, vai lá, Senhor, amado Deus, e sopra o fôlego de vida sobre ela, sobre os seus pulmões, Papai amado Deus, sobre todos os seus órgãos, meu Pai, toda inflamação, infecção, Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos agora, pedimos Senhor, Pai, sobre a vida dos médicos, sobre todos aqueles que têm cuidado, as enfermeiras, toda essa equipe multidisciplinar, Senhor amado Deus, que tem cuidado da Jussara, meu Deus, ser com eles, meu Pai, Deus, que eles tenham, Pai amado Deus, a medida certa, a orientação correta, Pai, em nome de Jesus, bem como assim, Senhor, na sua casa, Pai, sustenta a vida do Jean, Pai, da Mandinha, do Mateus, meu Deus, nós sabemos, Senhor, amado Deus, que não tem sido fácil para eles, mas nós sabemos que eles têm um Deus que sustenta-os, Papai, amado Deus, com a sua destra, que os está, Senhor, amado Deus, sustentando nesta manhã, meu Deus, muito obrigado, Deus, fortalece-os, Papai, amado Deus, fortalece-os na fé, Pai, os anima, os encoraja, Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, somos encorajados todos os dias a continuar em oração, até que a nossa irmã, Senhor, esteja aqui conosco, Senhor, podendo louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Pai, dizer dos Seus grandes feitos, Pai, na vida dela. Muito obrigado, Senhor, nós Te adoramos, glorificamos o Teu nome, por esse dia e pelos milagres do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Estamos aí ainda nas lutas, Ainda estamos lutando e investindo. E essa manhã é uma manhã de ceia. E nós ali orando antes, como sempre a gente faz, dos cultos, da intercessão. E sempre é dito uma palavra, uma frase,
não de qualquer forma, mas na dependência do Espírito, para dizer: Senhor, se tiver que mudar a palavra, que o Senhor mude, se for essa palavra, é essa mesmo, mas nós sempre estamos, né, em comunhão e buscando o Senhor, e o Senhor sempre dá uma direção. E como sou eu que vou trazer a palavra hoje, né, estava ali na intercessão, eu falei: Senhor, confirma a palavra. E aí o Senhor falou assim: eu já confirmei essa palavra, é essa palavra que você vai trazer, e é essa palavra que você vai ministrar, não apenas ao seu coração, mas ao coração da igreja, que você vai poder conversar com eles nesta manhã. E foi, né, lembrando de todos os episódios, né, e de tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Então eu quero pedir para você, por mais que você já conheça essa palavra, por mais que você já tenha conhecimento, você, né, tenha uma vivência, uma caminhada cristã, você que também nos assiste, que você preste bastante atenção, não vá fazer nada agora, né? Não mude ali, né, o canal, fique, permaneça aí, porque com certeza o Senhor quer ministrar no nosso coração, como o apóstolo começou ministrando esses dias sobre princípios bíblicos, e na semana passada foi sobre, né, o autogoverno e o fruto do Espírito, e hoje nós vamos falar sobre caráter, hoje nós vamos conversar sobre caráter. E me lembrando, né, amados, que logo mais nós vamos participar da ceia. E caráter não é qualquer tipo de caráter que nós vamos falar aqui agora, de qualquer característica, mas é do caráter cristão, daquilo que foi impresso nas nossas vidas, daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas quando nós nascemos de novo. Lá em Gênesis 1:26 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta, e sobre, né, todas as demais coisas que ali o Senhor vai dando uma série de orientações. Mas eu quero, né, atentar para aquilo até mesmo que o apóstolo Moisés já falou na semana passada: façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Mas todos nós sabemos que houve a queda, o primeiro Adão falhou, né, na sua característica de estar com Deus, de andar com Deus, de ser um filho de Deus. Ele entregou esse domínio, tudo aquilo que ele tinha, e então ele entregou, né, para Satanás, e ali houve toda, né, nós vemos sofrendo toda essa situação até os dias de hoje, até os dias em que nós nos encontramos e nós nascemos de novo. Até o dia em que, né, algo daquilo que o Senhor tinha providenciado desde o início para fazer sobre as nossas vidas que pudesse acontecer, que foi uma nova oportunidade, um novo nascimento. Amém? Então, queridos, quando nós estamos falando sobre caráter, e não é um tema muito fácil, porque às vezes, né, falar sobre caráter requer da pessoa que fala que ela já está sendo avaliada, né? Porque todo aquele que está falando aquilo está sendo avaliado, até mesmo pelo seu comportamento, tudo aquilo que ele vive, como ele vive. E a gente só consegue conhecer uma pessoa durante um tempo, né? Durante uma caminhada. E nós estamos nessa caminhada como pastores há mais ou menos uns 20 anos. E muitos aqui começaram conosco e conhecem o nosso caráter, né? Sabe quem somos, sabe a característica que nós temos. Não somos perfeitos, né? Mas eles nos conhecem, até mesmo na nossa imperfeição, e suportam as nossas imperfeições. Glória a Deus por isso. Mas falar sobre caráter, amados, ao mesmo tempo é algo extraordinário, porque nós não vamos ver qualquer tipo de caráter, nós vamos ver o caráter cristão, o caráter de Cristo, aquele que o Senhor, né, implantou em nós, trouxe novamente nas nossas vidas através do novo nascimento. Tem uma passagem que você e eu conhecemos que fala sobre, né, Nicodemos, e ele vai ter com Jesus e ele tem aquela conversa maravilhosa com Jesus, né, e ele queria saber algo mais sobre a vida de Deus, o andar com Deus, porque ele era, né, um homem vivendo dentro de uma religiosidade, ele era, né, uma pessoa influente na sociedade naquela época judaica, conhecedor, e ele tinha todos os requisitos bons, né, porém ele nessa conversa com Jesus e acompanhando a vida de Jesus um pouco distante, ouvindo o que as pessoas falavam e conhecendo o caráter da pregação, o caráter do caminhar, do andar de Jesus, ele queria conhecer mais. E então ali tem aquela conversa preciosa, né, que Jesus diz para ele: importa-vos nascer de novo. E não é fácil às vezes a gente entender isso, né, amados, nascer de novo.
Mas quando a gente começa a entender o que é o nascer de novo, nós vamos sendo transformados, moldados, não para um qualquer nascimento, mas para nascer como filhos de Deus, nascer com a característica de um filho de Deus. E o Senhor providenciou isso para nós. Depois da queda, a única, solução para que nós pudéssemos ter novamente o caráter do Pai, de Jesus nas nossas vidas, é através do novo nascimento. Nós podemos ter pessoas de muito bom caráter por aí, mas não um caráter cristão, amém? Há diferenças, amados, há diferenças com relação a isso. Nós vemos pessoas, e também aqui é bom a gente às vezes falar um pouco sobre isso, e eu e você às vezes até mesmo já incorremos, nesse erro, ou já falamos dessa forma, com uma intenção boa. Às vezes a gente diz assim para uma pessoa, ou quando vê um comportamento, ou quando vê algumas falas dessa pessoa, a gente diz, fulano é sem caráter. Só que a gente sabe, amados, que sem caráter a gente entende o que a pessoa está querendo dizer, A gente sabe que a pessoa está querendo dizer que a pessoa é um mau caráter. Mas geralmente a pessoa está dizendo assim, fulano não tem caráter, a pessoa é sem caráter. Mas o que a pessoa está querendo dizer é que ela é um mau caráter, porque ou a gente tem um bom caráter, ou a gente tem um mau caráter, amém? Caráter é algo que nós vamos ver aqui pela definição, e eu trouxe uma definição que eu acho que engloba bem, principalmente na parte psicológica, eu trouxe uma definição da psicologia para caráter. Caráter é o sinal identificador, preste bem atenção nisso, é o sinal identificador. Então, caráter é aquilo que nos identifica na nossa natureza de qualquer coisa ou ser. É o conjunto de aspectos que caracterizam o ego ou a personalidade de uma pessoa. Isso está lá no dicionário de psicologia Cabral e Nick. O caráter é formado por vários aspectos das nossas vidas, com influência na aprendizagem. Eles, quando nós nascemos de novo, nós herdamos aí, então um outro DNA, podemos dizer assim. Porque nós também vamos ver que caráter não é apenas uma questão apenas de uma influência, como às vezes a gente entende, que até mesmo em alguns estudos fala que a pessoa começa, a partir do nascimento, a desenvolver um caráter, uma personalidade e tudo mais. Ok, isso é verdadeiro também. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos falando também sobre um caráter cristão, que nós também herdamos até quando não éramos nascidos em Cristo Jesus, quando não nascemos de novo da água e do Espírito, quando estávamos apenas na carne, quando éramos ainda criaturas e não filhos de Deus, o nosso caráter não era o caráter de Deus. Então nós herdamos uma influência genética, espiritual, até mesmo nas nossas vidas, de um mau caráter. De um caráter que não é comprometido com os princípios, e nós estamos falando de caráter como um princípio. E princípio, amados, é algo imutável. Princípio é algo que não se negocia. Princípio é o que se está estabelecido, é aquilo que é. Por isso, amados, que para termos um caráter cristão, nós precisamos conhecer este manual. Nós podemos, aqui às vezes, falar sobre tantas coisas, e dá para ser muito abrangente, fazer seminários e estudar, e temos aqui estudantes de psicologia, mas isso é muito abrangente, isso trata de muitas áreas da nossa vida. Mas nós estamos falando de um princípio que já foi estabelecido por Deus desde o início, e que houve a necessidade de fazer uma nova restauração na vida deste homem para que ele adquirisse o caráter de Deus, o caráter do Pai, o caráter do Filho e do Espírito Santo. Então o novo nascimento nos trouxe isso. Nós que tínhamos uma genética espiritual maligna, hoje eu e você, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, depois do novo nascimento, nós temos um DNA diferente, o DNA é espiritual diferente. Nós então carregamos essa genética nas nossas vidas, mas não basta só isso, não basta, e nós vamos vendo isso, amados, que essa influência externa também nos mexe com a nossa vida, ela influencia o nosso caráter, a nossa vida espiritual, os nossos relacionamentos, tudo aquilo que permeia a nossa personalidade. O caráter ele é formado, como eu falei, por vários aspectos da nossa vida. Então, esses aspectos todos eles vão ter que ser moldados. Nós vamos ter que muitas vezes aprender, porque nós até então estávamos numa realidade diferente. Hoje, amados, para nós termos um caráter cristão, nós temos um modelo, que é Cristo. Eu lembro, há uns tempos atrás, talvez você não passou por isso,
Mas, às vezes, amados, até as nomenclaturas nas igrejas evangélicas ou o linguajar das igrejas evangélicas, às vezes sempre tem assim uma certa forma de orgulho no falar. Vocês vão me entender o que eu vou falar agora. Às vezes a gente diz assim, eu sou evangélico. Aí uma outra pessoa que era de uma outra igreja, assim, não, eu sou cristão. Alguém já passou por isso? Levanta sua mão aí, quem já ouviu isso? Aí falava com uma soberba, mas me perdoe. Eu sou cristão, como se tipo assim, quando a gente falava que era evangélico, a gente queria dizer que era cristão. Quando a gente dizia assim, eu sou cristão, a gente também está querendo dizer que é evangélico. Mas aquilo me soava, não sei se para você soava, com uma soberba, tipo assim, escuta, eu não sou evangélico, eu sou cristão. E aí, ao longo da nossa caminhada, a gente vai vendo, uau, cristão. Essa característica eu não preciso falar, as pessoas têm que ver em mim. Esse caráter de Cristo tem que ser visto na minha vida. Ser cristão. Porque como o apóstolo Moisés falou na semana passada, pequenos cristos, né? As pessoas apontavam para o povo antigamente, na igreja primitiva, eles diziam, lá vão pequenos cristos. E às vezes as pessoas têm tanto orgulho de falar, né, que são cristãos, mas e esse caráter cristão real verdadeiramente está? E às vezes, amados, quando a gente já começa a perceber uma certa ponta de soberba, a gente já vê que esse caráter já não está tão cristão assim, já não está tão bom assim. Então, essas características, tanto genéticas quanto aprendidas, precisam, amados, verdadeiramente aparecer, elas têm que funcionar nas nossas vidas. A gente entende que, amados, na característica espiritual da nossa vida, na nossa genética espiritual, se nós não tivéssemos nascido de novo, e se nós não nascermos de novo, nós tínhamos uma paga, um salário para aquilo, porque o salário do pecado é a morte. E lá em Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só mediante, amados, a redenção que é em Cristo Jesus. O que nós estamos vendo, amados, é uma sociedade que muitas vezes exige um caráter no trabalho, exige uma postura, né, de caráter, de comportamento muito balizada para o trabalho, em todas as áreas seculares, assim, onde envolve a questão de recursos. Hoje, né, nós vemos, estamos aí com a CPI, né, amados? Não vamos nem entrar nesse assunto, senão misericórdia, né? Misericórdia. Mas é o sujo falando do mal lavado, é o mal lavado falando do sujo, só o sangue de Jesus. Então eu não quero nem entrar nisso. Porque não tem um caráter transformado. É simplesmente isso, a gente não precisa ir muito longe. E também, né, espero que às vezes a gente também avalie muito bem, porque a gente só pode dizer que uma pessoa tem um caráter aprovado por Cristo, amados. É em Cristo Jesus. E essas características elas vão sendo, né, adquiridas ao longo da nossa caminhada cristã, porque quando nós nascemos de novo, né, nós vamos aprendendo, né, amados? Recebendo novas influências, recebendo, né, o conhecimento da palavra de Deus. Aquilo vai transformando, modificando o nosso caráter. Pelo menos deveria de ser assim. Eu já tenho alguns anos de conversão, eu já tenho alguns anos de caminhada. Eu já não posso ter alguns comportamentos que eu tinha no início da minha caminhada. Por não ter entendimento, ou muitas vezes por não querer até mesmo, né, ter o conhecimento, porque tem isso também, amados. Às vezes as pessoas não querem conhecer a palavra de Deus. E isso já aponta para um caminho difícil. Porque quando as pessoas não querem conhecer, não querem ler a palavra de Deus, elas estão rejeitando o caráter de Deus nas suas vidas. Então isso é bem preocupante. Como que, né, dentro dessa pandemia, o nosso caráter foi revelado? Porque, amados, muitas vezes o nosso caráter é revelado nos momentos em que mais nós somos, né, exprimidos, mais nós somos confrontados na nossa vida diária, no nosso comportamento, no nosso relacionamento. Essas influências, amados, elas são assimiladas e com o tempo passam a fazer parte do nosso caráter. Amém? Então, tudo aquilo que nós tínhamos antes no velho homem, ele tem que ser retirado do nosso caráter. E então tem que passar a existir um novo caráter, o caráter de Cristo nas nossas vidas. E este processo, amados, é feito por identificação, imitação. Imitação, a gente vê tudo isso na palavra de Deus. Eu tirei alguns conceitos aqui da psicologia, amados. Mas a gente vai vendo, né? A identificação, a imitação, a punição, a recompensa.
Se aquele que lê a palavra, aquele que conhece a palavra, ele vai ver exatamente essas 4 funções, né, dentro da palavra de Deus. Deus trabalhando como Pai na nossa vida para moldar o nosso caráter, para nos colocar, né, e para imprimir em nós a marca de quem Ele verdadeiramente é. A identificação, a imitação. Paulo tem, né, uma frase, né, que ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a gente vai vendo, amados, como que nós vamos, né, adquirindo esse caráter cristão ao longo da nossa caminhada. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o homem caiu. Nós vimos isso ali no início, em Gênesis, o homem caiu. Porém, amados, Deus providenciou para cada um de nós. Então, eu quero te frisar bem isso, que nós não temos desculpas para termos um caráter cristão. Nós não temos como negar que essa obra pode e deve ser realizada em nós, porque senão a palavra de Deus ela é mentirosa. Nós estamos fazendo Cristo mentiroso. Nós estamos negando aquilo que tão precioso Ele veio fazer, nos reconectar, nos reconciliar, trazer a marca do Pai e do Filho nas nossas vidas. Lá em João 3,3, o apóstolo João fala: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse nascer de novo, amados, não é simplesmente a gente aceitar Cristo, é viver uma vida diferente. É ter um caráter realmente transformado. Nós falamos muito, né, sobre isso na escola de líderes, falamos sobre, né, esse conceito e frisamos esse conceito na escola de líderes, porque de nós, evangélicos, cristãos evangélicos, mas nós somos o modelo. Pelo menos nós queremos ser o modelo. Pelo menos quando nós vamos para Cristo, nós queremos ter uma vida diferente. Mas muitas vezes as pessoas querem ter uma vida diferente apenas nas conquistas naturais, nas conquistas pessoais, sabe? No alívio para suas dores. Mas isso é muito mais profundo. É uma mudança. É uma transformação, amados. É um nascer de novo. Verdadeiramente é um nascer de novo. E é bom, amados, por isso que eu vejo assim como o Senhor, Ele trabalha de forma, né, coerente nas nossas vidas, assertiva, que essa palavra justamente hoje ceia, que não é para a gente ficar avaliando o comportamento dos outros, não é para ficar avaliando o caráter dos outros, porque essa palavra está falando conosco. Essa palavra tem que tocar no nosso coração. Essa palavra tem que ministrar dentro de nós, para fazer essas avaliações dentro de nós mesmos. Amados, verdadeiramente nós nos tornamos a imagem e a semelhança de Cristo? Quando nós nascemos de novo, quanto tempo de caminhada nós temos? O ladrão na cruz, amados, não teve nem tempo de caminhar, mas ali ele nasceu de novo. Mas e aqueles que estão em Cristo? Aqueles que, né, estão nessa caminhada? Existem 3 elementos, amados, que compõem o nosso caráter e que vão nos ajudar. E eu quero assim que a gente sempre analise dentro dessas 3 aspectos como que está o nosso caráter. O primeiro são a forma de pensar, amados, os nossos pensamentos. A outra forma, amados, que compõe o nosso caráter é o nosso estilo de vida. Como é o nosso estilo de vida? Lembra lá do Encontro com Deus, estilo de vida, que tem aquela ministração, vou dar um spoiler aqui, né, sobre o Encontro de Deus, daqui a pouco vai ter, amados. Nome de Jesus, daqui a pouco. Está chegando, meus irmãos, está chegando, nós estamos crendo nisso. Está chegando esse tempo novamente, de nós fazermos esses encontros abençoados, onde ali o Senhor verdadeiramente vinha com uma carga de genética, de DNA nas nossas vidas, né? Implanta em nós um chip e muda muitas coisas, pelo menos deveria de ser assim, né? Muda muitas coisas, muda a nossa natureza em vários aspectos. Não que Ele não faça isso na igreja, mas lá são 3 dias, né, imersos, trabalhando, né, na nossa vida. Então, a nossa forma de pensar, o nosso estilo de vida e o nosso comportamento, a nossa forma de pensar. Eu sei que você que, né, gosta de Bíblia já está linkando versículos bíblicos sobre quando fala, né, sobre pensamentos. Lá no Velho Testamento, Deus vai falar, né, na sua palavra para alguns, e naquela época não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje, habitando em nós, mas pairava sobre o homem e tinha, né, algumas direções. Mas Deus vai falar para alguns lá em alguns momentos: os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Por quê, amados? Por quê? Porque não havia um novo nascimento. Mas, na nova aliança, lá em 2 Coríntios vai falar, Paulo vai falar que então, né, em 1 Coríntios 2,16, ele vai dizer assim:
Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele faz uma pergunta para o povo, para aquele tempo. Aí ele responde: mas nós temos a mente de Cristo. Uau! Nós temos a mente de Cristo, amados. Então não tem como nós não começarmos a pensar de uma forma, depois do novo nascimento, de uma forma diferente. Termos os pensamentos de Cristo. Então o nosso caráter começa primeiramente já no nosso pensamento, na forma de nós pensarmos. E tem muita forma de nós pensarmos errado. Depois, se você puder ficar um pouquinho aqui, depois do culto, que não vale a pena eu falar algumas coisas que eu tenho para falar, para aquele que quiser ouvir, porque não é importante, porque o que é importante é a palavra de Deus, mas se você quiser ficar um pouquinho, depois a gente pode falar de algo que aconteceu conosco ontem. Mas isso é para depois, isso não tem nada de relevante, porque o relevante é a palavra. Mas, amados, essa forma de pensar, como está essa forma de pensar na nossa vida? Nós estamos pensando com a mente de Cristo em todas as situações? A mente de Cristo realmente ela está implantada na nossa vida? O caráter cristão, amados, tem medida de valor diferente da do mundo. Se o mundo pensa algumas coisas, né? Vou dar um exemplo assim, bem banal assim, de forma de pensamento. Tivemos, né, esses 20 dias lá de perseguição para achar aquele serial killer, o Lázaro. Terrível, situação terrível, um homem mau, né, não teve um novo nascimento, coisas terríveis. Mas, amados, nós como cristãos não podíamos nos alegrar com a morte dele. Sim ou não? Porque o Senhor diz na sua palavra que ele se alegra com a morte do justo. Ele não se alegra com a morte do ímpio. E nós, muitas vezes, cristãos, nos alegramos com a morte do ímpio. Vocês vejam, amados, a diferença do pensamento de Deus para com o nosso pensamento. A sociedade, claro, amados, que tem o seu custo, tem o seu preço. Mas isso é só um exemplo. Porque às vezes, amados, você vê nas redes sociais, pessoas que se dizem cristãs, celebrando a morte. Esse homem foi para o inferno, amados. E nós vamos celebrar isso? Porque provavelmente ele não teve tempo de se arrepender. Ele estava na prática do pecado. Ele estava numa outra situação. Então isso não pode nos alegrar. Foi feita a justiça, com certeza. Mas isso não nos alegra, isso não pode nos alegrar. Bem como assim tantas outras situações. Nós estamos vivendo, amados, dias maus, como a gente sabe. A palavra de Deus nos garante isso. Essas situações de como, né, as pessoas às vezes aí fora, amados, um casal, né, está tendo dificuldade no relacionamento, as pessoas vão se aconselhar, a esposa traiu o esposo traiu a esposa. O que as pessoas dizem fora? Se separa, olha, não dá certo, a melhor coisa é separar. O que a Bíblia diz? Que o Senhor odeia o divórcio. O pensamento do Senhor é que vai dar certo, que pode haver arrependimento. Isso são só maneiras, formas de pensar, mas para a gente ver como o pensamento, a mente de Cristo tem que estar nas nossas vidas. Até mesmo a gente vê que na mente, quando o Senhor fala lá, né, do adultério, ele fala que até mesmo se o teu pensamento, ao você olhar uma mulher com pensamentos impuros, você está pecando. É algo muito sério. É algo muito sério. É algo que nós precisamos ter muita reflexão sobre essas coisas que estão ao nosso redor, que estão no nosso dia a dia, na nossa forma de pensar. E isso, amados, muda completamente. Gálatas 4,19 diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha o que Paulo está falando para os Gálatas. Os Gálatas já eram convertidos, aquela carta foi endereçada aos novos convertidos, aos nascidos de novo, pessoas que estavam na caminhada cristã. Mas ele fala, olha como Paulo, às vezes a gente acha que Paulo é grosso só, né? Muito bruto. Mas olha como ele trata os Gálatas. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. O que ele queria dizer aqui com isso, amados? Ele estava sentindo novamente as dores de parto. Ele estava dizendo assim, meu Deus, eu vou ter que gerar novamente Cristo em vocês? Eu vou ter que gerar o caráter de Cristo novamente na vida de vocês? Eu vou ter que fazer isso, implantar isso novamente na vida de vocês. Então ele fala isso, né? Até que Cristo seja formado em vós. O que esse Cristo seja formado em vós? O caráter, amados. O caráter, a forma
como eles estavam se relacionando. E tem depois você lê em casa, Gálatas 4, o que ele está falando lá? As coisas estavam ficando difíceis novamente, as pessoas estavam tendo novamente os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, o mesmo estilo de vida de outrora, de quando eles não eram novos convertidos, de quando eles não tinham tido um novo nascimento. Os pensamentos imorais, amados, que muitas vezes permeiam e que, acabam comprometendo a vida, o pensamento cristão. Eu já falei algumas vezes aqui, amados, quando a nossa filha teve alguns problemas, de saúde, de crescimento, eu gosto de falar daquilo que eu vivi, daquilo que o outro viveu, o outro quando pregar fala. Mas, quando nós fomos trabalhar a questão do crescimento da Tamires, e Deus fazia milagres, operava milagres, a gente sempre foi muito rodeado de milagres, amados. Mas numa dessas situações que nós fomos levar a Tamires para uma endocrinologista, ela, vendo a questão do crescimento, fazendo todo um cuidado, todos os exames, ela falou assim, olha, pai, mãe, não deixe sua filha assistir nada que vai estimular sexualmente agora a vida dela. A Tamires tinha 7 para 8 anos. E daí, a gente já é cristão, a gente já nem deixava essas coisas, já nem permitia. E daí ela falou assim, porque isso estimula a puberdade, e a Tamires não pode entrar em puberdade numa fase antecipada, porque nós vamos entrar com hormônio de crescimento, agora a gente não pode dar bloqueadores para ela, só mais lá na frente, então a gente orienta que ela não assista novelas, porque ele tem estímulos. São beijos, são amassos, isso há mais de 20 anos atrás. Tamires está com 27? 19 anos atrás. E aí quando a gente fala essas coisas, amados, quando a gente ouve de alguém, que estudou, que esteve ali, aí você, uau! Há quantos anos atrás a gente já tinha esse pensamento? Mas aquilo veio para fortalecer ainda mais. Essa mulher não era pastora, pregadora, evangélica, ela era uma médica estudada, que foi trabalhar essa área. Então, às vezes, amados, nós estamos permitindo dentro do nosso lar um caráter, uma influência nos pensamentos dos nossos filhos de uma forma terrível que nós não estamos percebendo. Seja firme. As músicas que se ouvem, amados, a fé vem pelo ouvir. E ouvir vem pela palavra. O ouvir, amados, também vai gerar um outro tipo de fé, um outro tipo de comportamento, um outro tipo de situação, que daí entra na questão do estilo de vida. Só que aí, amados, a gente sempre tem que estar relembrando essas coisas, por isso é bem importante a gente, estar atento a esses princípios que são imutáveis. O estilo de vida de uma pessoa é determinado pelos seus alvos, hábitos e costumes. O estilo de vida faz parte do nosso caráter. Então, como você age, como você se veste, como você lida lá as suas metas. Tipo assim, você tem uma meta e se você precisar derrubar alguém no seu trabalho, você vai derrubar porque você tem uma meta. Isso é o mundo que pensa, que puxa a tua rasteira, que te compromete. Mas como que você auxilia? Esse tempo atrás, a Dai esteve lá em casa, Dai, debaixo, assim, foi um tempo muito bom. E aí o apóstolo Moisés falou para ela assim, Dai, saiba fazer tudo o que você tem que fazer e ensine também os outros a tua função. Porque se você receber uma promoção, eles vão olhar assim, não, a fulana pode substituir a Dai porque ela sabe fazer a função dela. É diferente o modo de pensamento, mas não é um pensamento egoísta na função do trabalho, em todas as áreas da nossa vida, no nosso estilo de vida, nas funções que nós temos, que fazer no nosso dia a dia. Sem a inveja, sem o medo. Então, os nossos hábitos, amados, os nossos costumes, o que habitualmente nós como cristãos fazemos de manhã? Acordamos, vamos ao trabalho, não pegamos nenhuma Bíblia para ler. Ai, mas eu acordo muito cedo. Mas é sua devocional diária, o que vai te alimentar, o que vai te preparar, o que vai abrir os teus olhos para o teu dia a dia, para as influências que você vai receber durante todo o teu dia de trabalho, de escola. Só aqui na igreja, sinto muito, não é possível. Formar o teu caráter somente aqui na igreja. Esse estilo de vida diferente, esse estilo de vida que não venha comprometer o teu caráter no teu dia a dia. A forma como você fala, o que você fala, como você fala, implica no seu estilo de vida. São coisas, amados, que nós temos que avaliar.
Não tem como termos a mente de Cristo e vivermos um estilo de vida dissociado da vida de Cristo. Quando Jesus tinha os seus problemas, seus perrengues lá, amados, tanto com seus discípulos, quanto com aqueles que queriam, e Jesus tinha que estar em conexão com o Pai, porque ele ia orar, ele ia buscar, ele tinha, né? A gente acha Jesus sábio, né, amados? Inteligente, porque quando ele era confrontado em determinados momentos, ele tinha a palavra de sabedoria para falar, ele não era apanhado de forma errada. Lembra tantas situações, né? Mas uma que me salta agora é aquela mulher adúltera, né? Que foi pega em adultério. O homem e a mulher, né? Foram pega em adultério, porque não dá para adulterar sozinho. Mas, e aí então, na lei dizia que era para apedrejar, e Jesus então vem, né, e se coloca ali, provavelmente olha para a mulher ali, porque ela está estendida no chão, ele se abaixa no nível da mulher adúltera, e ele fala com ela no nível dos seus olhos, diz, olha, está tudo bem, vai ficar tudo bem, não se preocupe, e ele ali, né, ama aquela mulher com os olhos, e ele dá uma resposta, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e nós, como somos confrontados com pecados, com situações diárias na nossa vida, com as situações que vêm para nos confrontar, sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que, né, estamos esperando para nos pegar. Tantas situações hoje, amados, que aquilo que o mundo abaliza, aprova, a palavra de Deus, o cristianismo não aprova, é antagônico. O cristianismo é antagônico com a sociedade. Muitas vezes, amados, nós estamos tão preocupados com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, né, com a nossa reputação, e estamos tão menos preocupados com o nosso caráter. Nosso caráter, que é um princípio que tem que estar estabelecido, que é uma forma de pensar, um estilo de vida e comportamento totalmente distanciado da sociedade. E muitas vezes nós somos pegos em vários assuntos, das quais hoje se baliza, se concorda, se dá o aval, se legaliza. Mas o que a Bíblia diz? Quando Jesus faz esse ato poderoso e que dá essa resposta, ele simplesmente está dizendo, olha, eu amo, mas eu não aprovo, mas eu amo. Ele não diz nem que era certo, nem que era errado, ele não julga, ele não contamina aquelas pessoas que estavam ali, mas ele quebra aquelas pessoas literalmente no meio, né? Todos os religiosos, toda a religiosidade, ele, né, faz cair por terra. E o terceiro é o comportamento, amados, que é o conjunto de coisas que aprendemos e que se estabelecem dentro de nós. Amados, o nosso comportamento vai refletir no nosso caráter. Aquilo que nós somos apanhados de surpresa vai refletir no nosso caráter, né? Eu tenho um ditado que fala assim, às vezes quando pega a gente no contrapé, né? Você vai dar o passo, alguém vai falar assim, opa, o que você vai falar? O que você vai, né, responder, como você vai se comportar diante das coisas que estão acontecendo, dos relacionamentos que nós temos. O meu comportamento se manifesta na minha relação com outras pessoas, revelando o meu caráter, como eu penso e os motivos do meu coração. Para nós termos, amados, esse comportamento cristão, sem estarmos tão preocupados em agradar, em estarmos, né, cuidando da nossa reputação, que a reputação não tem... Se a gente for olhar para a reputação dos apóstolos, das pessoas, eles eram tidos como, né, pessoas ruins até mesmo. Mas o caráter deles era um caráter ilibado, era um caráter cristão, era um caráter comprometido com Cristo. Sabe, amados, muito daquilo que eu e você aprendemos, né, dos nossos pais, até mesmo dentro da própria sociedade, porque... Até então, amados, até alguns anos atrás, a sociedade ela era muito pautada por aquela forma judaico-cristã. Amém? Tanto que até mesmo dentro da advocacia, existem esses termos, advogados que estão aqui podem me ajudar. Mas, amados, até um tempo atrás, hoje já não mais. Hoje já não mais. Mas a nossa conduta ela é muito além do que judaico-cristã, porque ela tem que ser baseada num relacionamento pessoal com Cristo. Ela não está baseada apenas numa lei que diz isso, isso, isso e aquilo. Ela está pautada num relacionamento transformador. É muito mais profundo do que isso. E aí, amados, daquilo que a gente aprende é certo, muitas coisas que a gente faz... A gente, às vezes, não era tão mau caráter assim quando veio para Cristo, sim ou não? Mas a gente não tinha aquele caráter cristão, sim ou não?
Pode falar com máscara e tudo, mas... Sim! A gente não tinha. A gente foi contaminado, a gente foi comprometido lá dentro. E hoje, amados, muitas coisas dentro de nós ainda lutam contra o nosso espírito, contra o nosso novo homem, para fazer valer aquilo que nós tínhamos aprendido de errado, porque nós também aprendemos muita coisa errada. Nós também tivemos muitos pensamentos errados, um estilo de vida completamente errado. E isso, amados, Cristo precisa ser formado, ele precisa crescer em nossas vidas. 2 Timóteo 3,16 tem algo tremendo. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Que justiça? Do homem natural, terrena? Não. De Deus. Justiça de Deus. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu, se fosse você, sublinhava aí, colocava lá nos seus post-its lá e colocava porque isso precisa ficar, sabe, mas bem latente no nosso coração, porque nós precisamos passar isso para as nossas gerações. Ontem a gente não pôde ouvir uma palavra, depois a gente vai ouvir uma palavra poderosa sobre a geração, né, Dai? Eu acredito na minha geração. Uau! Que geração é essa? Uma geração de poder, uma geração cristã, uma geração pautada no caráter de Cristo. Isso é tremendo, amados. Ontem a Dai pregou aqui na Rede Jovem. Deus transformou o caráter da Dai. E está transformando ainda mais, assim como tem transformado o nosso caráter. Mas isso, amados, é a Escritura quem vai fazer de nós. É a palavra de Deus, é o andar com Deus. É o verbo vivo, é a palavra viva. Jesus em nós, transformando e estando, permanecendo. Ele vivendo em nós. Como é que está a nossa vida cristã, o nosso caráter cristão? Precisamos deixar a palavra de Deus fazer o que ela foi feita para fazer. E o que ela foi feita para fazer? É exatamente aquilo que a gente leu agora aqui em 2 Timóteo 3,16. Lembram dos princípios lá da psicologia? Por identificação, por punição, por instrução. Tudo isso, amados, tirou de algum lugar? Não. A própria palavra de Deus. Por isso, amados, que nós precisamos ter, sabe, essa mente cristã realmente, essa mente de Cristo, para sermos totalmente instruídos dentro dessa palavra. Pais, vocês são aqueles que vão modelar o caráter dos seus filhos. Como você se comporta diante das adversidades da sua vida, diante daquilo, é ali que é modelado o caráter dos nossos filhos, amados. Nós não podemos perder isso de vista. Queridos, qual que... Eu estava ali orando, né? Estava pensando assim, uma das características do caráter de Cristo, transformador e que fez toda uma diferença nas nossas vidas, que mudou a história da humanidade, dentro deste princípio foi obediência. Se Jesus não tivesse sido obediente, amados, nós não teríamos nascido de novo. Mas, queridos, qual que é um caráter que um pai gosta, um pai orgulhoso gosta de falar do filho? Diga lá. Meu filho é o quê? Obediente. A gente ama dizer isso, né? Meu filho é obediente. Sim ou não? E o filho gosta de ouvir isso? Sim. Mas a gente é? Obediente ao Pai? Obediente ao nosso Pai eterno? Nós precisamos, amados, entender isso. Obediência. Obediência está acima dos nossos desejos, da nossa vontade. E obedecer o quê? A palavra. A palavra. Nós não somos levados por sentimentos, por decisões naturais, por circunstâncias que estão ali nos enredando. Mas sim por obediência. O nosso estilo de vida, o que fazemos, o que gostamos, como nos relacionamos, tem que ser em obediência à palavra de Cristo. Não tem como dizermos que somos cristãos se não somos verdadeiramente de Cristo. Precisamos deixar essa palavra fazer o que ela foi feita para fazer, nos aperfeiçoar o nosso caráter. O seu caráter precisa ser um caráter cristão. O conjunto de valores, amados, da nossa vida cristã é totalmente diferente do conjunto de valores da sociedade. Totalmente diferente.
Mais caráter e menos reputação, queridos. O seu caráter é muito mais importante do que a sua reputação. Grave bem isso. Estamos, sabe, amados, vivendo dias em que tudo, né, a gente está sendo exposto e às vezes a gente está entrando nessa de exposição. Mas e a exposição do nosso caráter? As pessoas estão vendo? A exposição do nosso caráter. A palavra de Deus diz que nós somos uma carta, escrita, uma carta que deve ser lida, uma carta que deve ser exposta. Como que as pessoas estão lendo o nosso caráter? Precisamos nos deixar ser discipulados por Cristo, amados. Isso, ainda que isso às vezes possa passar, tem que passar por pessoas que já venceram algumas batalhas do seu caráter, que já venceram algumas situações que um dia eram uma coisa, hoje não são mais. Graças a Deus por isso. Eu quero, para estar praticamente encerrando, falar sobre Efésios 4,17 diz: portanto digo isto e testifico no Senhor. Efésios 4,17. Portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Olha aqui, amados, aprendestes. Eles tinham que ter aprendido, assim como nós estamos aprendendo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências. O que é concupiscências? É o desejo ardente, é o meu desejo, é a minha vontade, é a minha necessidade. Pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente. Uau! E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Nem deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa, para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados, marcados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Diga amém. Amém. Que lista, amados. Que informações, que direções. E às vezes a gente passa tão batido, a gente lê, né? Tá. Mas a gente não coloca isso como verdades para aplicarmos no nosso caráter. Quantas vezes mentimos? Quantas vezes defraudamos? E dizemos que somos cristãos. Quantas vezes enganamos? Eu gostaria que a equipe de louvor já viesse para cá. Estou encerrando. Quantas vezes, amados? Eu não vou nem ler Gálatas aqui, né, que fala sobre as obras da carne. Como que as obras da carne podem estar em nossas vidas se nós nascemos de novo? Pode, amados. E cabe a nós dominar. Cabe a nós subjugar esse homem interior, esse homem maligno que antes habitava nas nossas vidas. Nós precisamos, amados, fazer com que, né, o homem espiritual que o Senhor Jesus fez nascer nas nossas vidas, ele cresça. Quais são as áreas que estão, sabe, com falta de caráter na sua vida? Falta de caráter cristão. Que estão na minha vida. O que está comprometendo o meu caráter? O que verdadeiramente não está bom dentro de mim e que eu preciso, sabe, refletir e que eu preciso analisar. Se eu quero ser filho de Deus, se eu digo que eu sou filho de Deus,
A que pai eu estou me identificando? Com que pai eu estou me identificando? Quanta dificuldade muitas vezes nós temos, amados, porque nos identificamos com um pai terreno, natural, que nos magoou, nos feriu, que não tinha um caráter cristão. E como é difícil nos identificarmos. Mas, amados, pelo novo nascimento, por uma nova vida, por uma decisão, por uma vontade de estarmos com Cristo, de vivermos essa vida nova, é possível. Amados, pensa que eu não mentia na minha velha natureza? Mentia. Sem ser muito transformada, amados. Muitas coisas difíceis aconteciam. Quantos comportamentos errados eu tinha, o meu estilo de vida, os meus pensamentos. Então, às vezes a gente consegue até dar uma certa enganadinha, né, no nosso comportamento, mas os nossos pensamentos, uau! Como a gente pensa mal. E como o apóstolo Moisés falou na semana passada, nós somos seres tríades: espírito, alma e corpo. E a palavra de Deus diz que nós precisamos estar irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Essas 3 áreas da nossa vida, elas precisam, amados, estar constantemente sob, né, o controle do Espírito Santo que habita em nós. E Ele habita ricamente em nós. Ele não está apenas numa porção pequena, Ele está na sua totalidade. O sangue de Jesus Cristo, ele foi totalmente derramado na cruz do Calvário, e para nos purificar de todo o pecado. Mas aí nós vamos deixando-nos levar, deixando-nos dominar pelas coisas da sociedade, pela nossa maneira vã de viver. Nós estamos atentando para a palavra, estamos vivendo de qualquer jeito e dizendo que somos cristãos. Tínhamos que ter vergonha muitas vezes de dizer que somos cristãos. Eu estou falando isso, amados, para mim também. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo está falando, pelo aquilo que a palavra de Deus diz. Vergonha dos nossos comportamentos, vergonha do nosso estilo de vida. Esse tempo atrás eu ouvi, né, uma coisa que a gente não deve se arrepender. Meu pai amado, mas totalmente contrário à palavra. A sociedade diz isso, né? Que a gente não precisa se arrepender só daquilo que a gente não fez. Misericórdia! Totalmente contrário. A gente não precisa viver com a culpa, porque quando a gente confessa e deixa, uau! Nada disso nos é imputado mais. Nós não precisamos carregar fardos, nós não precisamos carregar pesos, nós não precisamos carregar vergonha. Mas se estamos carregando, é porque alguma coisa estamos falhando. E o Senhor nesta manhã vem dizer: avalie-se, examine-se o homem, pois a si mesmo. Ninguém tem que fazer essa avaliação por nós. Somos nós mesmos que temos que nos avaliar. E não nos condenar, mas nos arrepender. Tem uma diferença. Jesus não nos condena. Ele não nos condenou. Não é esse papel de Jesus. Ele advoga a nossa causa. Ele nos perdoa quando nós confessamos e deixamos. E quando decidimos viver uma vida cristã autêntica, pautada nos princípios da palavra de Deus, pautadas, né, porque tudo isso, amados, tem que fazer uma diferença. Tem que fazer uma diferença, não porque a nossa reputação perante os outros, mas pela nossa comunhão com o Pai. Nossa comunhão com o Pai. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai amado Deus,